Tanto Vênus quanto Júpiter são considerados dois planetas benéficos para a astrologia, tendo, portanto, a sua simbologia associada à abundância, prosperidade e crescimento. Por isso, muitos astrólogos e entendedores do assunto estão traduzindo esse céu do dia 9 de junho como um momento de aberturas, prosperidade e bênçãos. Mas existe outro lado desse aspecto do qual ninguém está falando. Um lado que surge quando deixamos as interpretações superficiais de lado e mergulhamos a fundo no simbolismo do que representa essa conjunção do planeta Vênus, com tudo o que ele representa, com o planeta Júpiter no signo de Câncer e tudo o que eles também representam. Isso porque, se por um lado essa é uma das conjunções mais favoráveis do ano, por outro lado, ela também toca algumas das regiões mais sensíveis da experiência humana, nossas necessidades emocionais, nossos vínculos afetivos, nossas memórias, nossas feridas de pertencimento e a forma como fomos nutridos e aprendemos a receber ou não o amor. A conjunção entre os dois benéficos do zodíaco é sim considerada uma configuração altamente favorável. Porém, existe um detalhe muito importante ao qual devemos prestar atenção quando vamos nos aprofundar na análise desse aspecto, que é essa conjunção entre Júpiter e Vênus no signo de Câncer. Júpiter, apesar de ele ser um planeta associado à prosperidade e a bênçãos em sua essência, ele também é um planeta que fala de amplificação, de crescimento. Ele expande tudo aquilo o que ele toca. Nesse caso, então, ele amplifica tanto as questões venusianas quanto as questões cancerianas, ao se juntar a Vênus no signo de Câncer. Vênus, para além do amor romântico, beleza ou das questões relacionais, também também representa o nosso senso de prazer, o nosso senso de alto valor e questões ligadas à afetividade, incluindo a forma como lidamos ou como recebemos tudo isso. Amor, afeto, carinho, prazer, a forma como nos relacionamos. O que, a depender do contexto de vida de cada pessoa, nem sempre é tão leve quanto deveria ser, porque o simbolismo de Vênus, ele fala dessa leveza, ele fala de prazer, ele fala de amor, de afeto, mas nem todos nós vivenciamos essas experiências de uma maneira leve e saudável. Então, se Júpiter chega e toca esses assuntos que na nossa vida não são tão bem experienciados, ele vai amplificar essas questões um pouco mais pesadas ou desafiadoras. Porque apesar de Júpiter ser sim sorte e bênçãos, ele não é apenas isso. Ele amplifica, ele aumenta tudo aquilo o que toca. Essa é a natureza primordial de Júpiter. Já Câncer, ele é um signo de água, ligado às nossas questões emocionais, aos nossos sentimentos, à nutrição, ao nosso lar, às nossas raízes, origens, ancestralidade, nosso relacionamento materno, nosso relacionamento com a nossa mãe, com a nossa família, com a nossa infância, com o nosso passado e com todas as questões ligadas a nossas memórias desse período. Mas existe algo muito importante acerca do simbolismo do signo de Câncer que nós devemos nos atentar. Câncer, ele fala de uma maneira mais profunda e complexa do nosso senso de proteção emocional. Ou seja, ele fala da forma como nós aprendemos a nos proteger emocionalmente do mundo a partir das nossas experiências na primeira fase da nossa vida, ou seja, na fase da infância e da primeira infância. Portanto, o Câncer ele não fala somente do nosso lar físico e das questões atribuídas aos nossos relacionamentos familiares de uma maneira superficial, mas sim do nosso lar psíquico, o nosso lar construído a partir das nossas memórias e das nossas experiências na primeira infância. E esse lar psíquico, ele nos acompanha pelo resto das nossas vidas. E nem sempre esse lar psíquico
nós construímos dentro de nós e que nós externalizamos nas nossas experiências na fase adulta, é um lar saudável. É um lar onde as experiências são leves, onde a base é bem fundamentada, onde os relacionamentos fluem da maneira que deveriam, onde os afetos, as questões emocionais, relacionais, sentimentais, elas se dão como o mundo ideal deveriam se dar. Ou seja, esse lar psíquico, ele é o local que guarda as nossas memórias mais antigas acerca de tudo aquilo que a gente experienciou nessa primeira infância e acerca de tudo aquilo o que nos nutriu ou não emocionalmente. Porque câncer, signo regido pela lua, fala da nossa nutrição emocional. E é justamente aí que nós chegamos ao verdadeiro X da questão, porque nem todos de nós, melhor dizendo, para a grande maioria de nós, esse local específico, esse lar psíquico, as questões emocionais não muito bem desenvolvidas, até mesmo bloqueadas ou distorcidas, que provém desse tempo lá atrás, e que ficou ali ecoando e que vem do nosso passado, da nossa origem, da nossa infância. Júpiter, quando ele se reúne a Vênus no signo de Câncer, ele amplifica esse lugar onde habitam muitas de nossas maiores e mais profundas vulnerabilidades e fragilidades emocionais e afetivas. Então, talvez a maior bênção que esse momento de amplificação dessas questões nos traga seja o fato de que possamos enxergá-las e compreendê-las de uma maneira mais consciente, para que a partir dessa compreensão e dessa tomada de consciência, a gente possa então estabelecer vínculos mais saudáveis, principalmente construir um novo lar psíquico mais leve, onde nós possamos habitar a partir daqui. Um lar onde a gente consiga se dar aquilo que não recebeu lá atrás, se nutrir, se acolher, se dar afeto, cuidado, proteção, tudo aquilo que a gente não teve lá atrás, amor, afetividade, carinho, um lar mais leve, mais prazeroso e mais valoroso para nós habitarmos dentro de nós mesmos, para nós existirmos, enfim. Por isso eu digo que essa conjunção, ela representa algo que vai muito além de um dia de sorte, de prosperidade ou de expansão, de benesses. De fato, representa o início de um novo ciclo. Sim, ser um ciclo muito mais auspicioso. Porque esse dia 9 e todos os dias que antecederam essa conjunção, porque Júpiter e Vênus, porque Vênus, na verdade, ela já vem se aproximando de Júpiter há alguns dias, então, ela já está dentro da órbita de Júpiter e esses assuntos, essas sensações, esses acessos que a gente pode estar tendo não vão surgir como num passe de mágica somente no dia de hoje. Então, a gente pode estar acessando e vivenciando isso há alguns dias já. E isso que está sendo tocado dentro de nós pode estar ativando pontos muito sensíveis daquilo que a gente carrega dentro de nós e que nos moldou e moldou esse nosso lar psíquico até aqui, que determinou as nossas relações, que determinou a forma como a gente vivencia, experiencia os nossos vínculos afetivos, o nosso senso de alto valor, de preservação. A Lua, ela acabou de entrar na sua fase minguante no signo de Peixes, que é também um signo de água, e que, portanto, fala também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, enfim. Ela acabou de aplicar um trígono para Júpiter e para Vênus, que hoje formam essa conjunção. E um trígono, ele é um aspecto benéfico. Porém, essa é uma lua minguante. E a fase minguante da lua, ela fala de finalizações de processos, de soltar, de liberar aquilo que não funciona mais. Especialmente no signo de peixes, esse simbolismo ele fica ainda mais carregado, mais forte. Então nós podemos pensar em um trígono que nos fala, já que a conjunção fala do início de um novo ciclo, que pode ser um ciclo de muitas bênçãos e prosperidade, a lua minguante lá no signo de peixes, aplicando para um trígono para esse aspecto, nos fala de um bom momento para nós soltarmos tudo aquilo que essa conjunção vem ativando psicologicamente ou até mesmo materialmente na nossa vida nesses últimos dias. Então,
para que possa fluir como a lua minguante sugere ao soltar e como o trígono sugere por si só essa fluidez, é muito provável que nesses dias a gente tenha sido meio que obrigados ou levados a sentir ou a ver, a compreender, a tocar de alguma maneira essas questões emocionais, que podem sim falar de dores e feridas, principalmente porque existe nesse dia 9 uma quadratura se formando no céu. Essa conjunção de Vênus e Júpiter no signo de Câncer está fazendo um aspecto de quadratura com Quiron, que está no grau 29 do signo de Áries, também fechando um ciclo. E Quiron, na mitologia, ele é o curador ferido. E na astrologia, a simbologia de Quiron nos fala das nossas feridas mais profundas e difíceis de serem curadas. Por isso, eu toco nessa tecla de que esse momento, esse dia, essa conjunção, esses dias anteriores que antecederam esse dia 9, não falam apenas de um dia de sorte, de um dia de bênçãos, embora sim signifique que existe uma grande oportunidade de benesses disponível, mas ele fala de um momento em que as nossas feridas e as nossas dores mais profundas ligadas a relacionamentos, à afetividade, à nutrição, a tudo aquilo que nos moldou lá na nossa primeira infância, questões emocionais, relacionais, familiares, venham a serem revistas, venham à tona de alguma maneira para que a gente possa lidar com elas e, enfim, curá-las. Porque Quirón, embora ele fale de feridas, ele fala também da possibilidade de cura dessas feridas. É óbvio que não é uma cura tão simples ou tão fácil, mas se Júpiter e Vênus, eles são planetas benéficos e falam de um momento, de uma abertura, de um momento em que algo de bom possa vir a acontecer, nós podemos pensar que é um momento em que a possibilidade de cura ela se abra para nós, a possibilidade da cura dessas feridas emocionais, dessas feridas que estão tão enraizadas dentro de nós, que vêm lá do nosso passado, lá da nossa infância, lá das nossas origens. A gente também pode pensar na simbologia do grau 29, que é um grau de finalização, onde Quirón está no signo de Áries, que fala de autonomia, identidade, independência e ação. É um momento que a gente pode agir sobre essas feridas a fim de curá-las, nos tornarmos mais autônomos acerca da nossa própria nutrição, do nosso próprio acolhimento, dos nossos próprios padrões emocionais e afetivos, para que eles se tornem sim mais leves, mais saudáveis e mais prósperos, positivos e benéficos na nossa vida a partir daqui.